Queridos irmãos, o de Casa em Casa desta semana fala sobre o julgamento entre irmãos e como acolher uns aos outros. Como vimos semana passada, que a expressão máxima entre irmãos é o amor de Cristo, então nós também vamos tratar esse assunto de hoje, de acolher-nos uns aos outros e não julgar, nessa mesma ótica de amar uns aos outros. O amor de Cristo tem que estar em todas as nossas atitudes para que possamos ser verdadeiramente corpo de Cristo e expressar essa vida de Cristo. O texto que está em Romanos 14, 13, diz claramente que devemos deixar de julgar para não sermos tropeço e escândalo para o irmão. Ora, pressupõe-se que se devemos deixar alguma coisa é porque praticamos alguma coisa que não agrada ao Senhor. Então temos que deixar. O nosso natural é julgar, o nosso natural é olhar o irmão sob a nossa ótica e aí vem o critério de nossa avaliação. Só que o que Deus está nos trazendo nessa semana é de ter a visão de Cristo, que nos acolheu. Ele nos acolheu e nós temos que ser essa expressão de Cristo com o nosso irmão. Nós temos que acolher o nosso irmão em amor. O capítulo 15 de Romanos, ele começa assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos que ser suporte das debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ora, essa é uma atitude contrária à nossa atitude natural, nossa maneira natural de ser. Ora, primeiro, quando falamos em acolher, estamos falando em trazer para perto, né? Acolher. E quando julgamos, condenando, nós separamos, nós excluímos. Então, essa é a grande diferença da expressão do amor de Cristo. Ele traz aquele que tem debilidades e diferenças para perto, né? O Senhor fez assim conosco, porque se fôssemos pensar em quem o Senhor acolheu a todos, né? E nós achamos que temos o direito de acolher aqueles que nos agradam, né? E aí é que a palavra diz que não só do nosso agrado, mas acolher como o Senhor Jesus nos acolheu para a glória de Deus. Isso é tremendo. Se olharmos o contexto, nós vamos ver uma contenda por causa de comida, né? E aí um dizia que não devia, outro dizia que devia, e Paulo traz assim: ora, não é a comida que nos divide, né? Mas é às vezes o nosso orgulho, nós acharmos que somos melhor que o outro, ou que nós já vencemos uma etapa e olhamos para o outro que não venceu e desclassificamos esse irmão porque achamos que somos melhor. Ora, eu acho que o orgulho é pior do que o próprio julgamento. O orgulho, nosso orgulho não expressa a humildade que está em Cristo, né? Então, não seja por causa de circuncisão, que também era outro assunto da época, né? Os irmãos, né? Então, muitas coisas dividiam os irmãos na época e tal, que talvez para nós hoje não tem tanta influência, né? Mas nós temos os nossos assuntos, né? Sim. E eu estava conversando com o Guilherme aqui, que hoje o WhatsApp é uma das coisas que mais nos divide. Em vez de acolhermos, né? Ele nos divide porque colocamos a nossa opinião, batemos pé na nossa opinião e com isso acabamos nos dividindo, né? E hoje, assim, num momento político, a política nos divide, né? Então tem tantas coisas, a vacina nos divide, né? Há tantas coisas que nos dividem que não estão em Cristo. Sim. O Senhor nem está aí para isso, né? O Senhor está querendo realmente nos ver, nos amando, andando juntos, sabendo ser suporte, né? O suportar ali é sabendo que somos suporte para que o outro não caia, né? Porque ali diz assim, nós podemos ser tropeço, mas se somos suporte, nós vamos fazer com que o irmão não caia, né? Na sua debilidade até, pode até ser, mas isso é que o Senhor quer
corrigir, né? As debilidades, os enganos, as diferenças não significam que tudo está certo e a gente abraça igual, não tem importância. Não, isso nem Paulo, nem Deus, na sua palavra, dizia, né? Sempre havia uma tentativa de trazer à luz, né? Então, essa primeira atitude é trazer à luz a verdade que está em Cristo e está muito claro revelado na sua palavra. Verdade, Oscar. E o próprio texto nos diz, né, que a gente deve acolher, mas não para discutir opiniões, né? Então, o objetivo do acolhimento é esse, né? É trazer para perto, né? É servir, é praticar essas mutualidades desses textos, né? Isso nos lembra que a gente estava conversando sobre a questão da trave e do cisco, né? Que Jesus nos alertou, né? Muitas vezes eu estou lá julgando, né? E eu tenho uma trave no meu olho, né? E na verdade é o mesmo pecado, né? Só que a minha diferença de visão é que faz ver no meu irmão o pecado maior nele do que o meu, né? E na verdade é o mesmo, né? E o Senhor tira também primeiro a trave do teu, depois vai tirar o cisco do olho do irmão, né? Então, e o meu pecado é maior, né? Sim. Ao não ver o meu pecado, ele se torna maior, né? Por isso que Jesus fala da trave, né? Que é maior do que um cisco. Maior que um cisco. Eu acho que isso também está muito relacionado com a visão que nós temos, assim, o nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de partida tem que ser o Senhor, né? Quando nós falamos assim, vamos olhar para Jesus, Jesus tem que ser... O que é isso, né? Nós estudamos nas características do amor de Coríntios 13, nós vemos uma descrição perfeita do caráter de Jesus, né? Se eu olhar para o meu irmão com aquela ótica ali, né, eu nunca vou achar que o meu irmão peca mais que eu, né, que o pecado dele é mais sério, ou que o impedimento dele é mais sério que o meu. Não, se eu olhar para o ponto de vista correto, que é o Senhor, todos nós somos igualmente pecadores, né? Todos nós temos traves no nosso olho, né? E nós temos que ir ao Senhor olhar, e aí tem esse olhar de misericórdia, né? E ninguém de nós é perfeito, né? E perfeito é o Senhor em nós. E por isso é que nós podemos acolher o nosso irmão e também nessa expressão de compaixão e amor é que vamos ser edificados juntos, né? Ele diz isso, que a gente tem que fazer esse acolhimento para edificação, né? Ora, então, se há coisas para acertar, nós vamos acertar. Mas nós todos queremos acertar por causa do Senhor. E não pela opinião nossa ou de um e de outro, né? Tem mais um aspecto também, Oscar, irmãos, a respeito dessa questão do julgar o irmão, né? Eu lembrei daquela parábola onde Jesus fala do fariseu e do publicano que subiram para orar, né? E por que Jesus condenou a atitude do fariseu, né? Porque o fariseu chegava lá, olhava e ele diz o texto que ele orava de si para si mesmo, né? E ele diz, obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem esse publicano aí, eu faço isso, eu sou isso, né? Um monte de coisa. Qual era a referência daquele fariseu orando? A referência era ele mesmo, por isso que ele orava de si para si mesmo. Enquanto que o publicano, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu. E não estava se comparando com o fariseu, né? Ele olhava para o Senhor. Então, diante do Senhor, ele viu a miséria dele, ele viu o quanto ele precisava de Deus, e ele batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Então, essa é uma pessoa que aponta para o Senhor. É uma pessoa que tem a perspectiva da visão de Deus, né? Ele disse, aquele ali é o caráter perfeito. Diante daquele caráter perfeito eu não sou nada. Então assim eu tenho que ser também. Amém. Acolher o meu irmão, trazer meu irmão para perto, não para discutir opiniões, mas para ganhar o irmão, né? A palavra fala ali, né? Sim. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Sim. Eu acho que esse tem que ser o nosso espírito, né? Amém. Citando Colossenses 3,16, que é a continuidade então. Por quê? Porque se há diferenças para acertar e para corrigir, então o Senhor nos orienta a nos ajudar mutuamente. E esse versículo de Colossenses que Paulo fala, ele começa dentro de um contexto assim, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Ou seja, a visão é do corpo. O corpo é um só. Verdade. Nós estamos unidos, né? Ou seja, se vamos conciliar alguma coisa, o árbitro tem que ser a paz que está em Cristo, né? Então, nós não vamos errar se tivermos essas condições para tratar qualquer assunto.
E aí que ele diz, né, que a palavra de Cristo esteja Habite ricamente em vós, né? habite ricamente em vós. Ou seja, a abundância tem que ser na palavra e não das nossas opiniões e não de qualquer outra Amém. filosofia, né? Agora, quando daí fala que daí nós podemos nos instruir e aconselhar mutuamente, né? Não é só sempre de um lado para o outro, um é perfeito e o outro não é. Nós Sim. todos temos que estar sujeitos à instrução e estar prontos para instruir, mas na palavra. Na palavra. E aí, o contexto ainda, né? Para Paulo parece que assim sabia que isso podia gerar assim muita confusão. Ele diz assim: em toda sabedoria, louvando a Deus, e aí com salmos, com cânticos, com gratidão no coração. Ora, se essa é a nossa atitude, puxa vida, não há como errar. Há um ambiente conciliador, um ambiente de paz, um ambiente espiritual, né? Então essa é a segunda etapa. Aí nós podemos trazer à luz as coisas da palavra que diferem das nossas atitudes e crenças, vamos dizer assim, né? E aí vamos para uma terceira atitude, é aquela de, então, quando corrigimos alguém, quando vemos que alguém vê o seu erro, o seu pecado, o seu engano, pode trazer desânimo, né? E aí a nossa função é trazer ânimo no corpo, né? Ou seja, exortar. O exortar às vezes é mal entendido, né? Mas é fortalecer para que o irmão não se desanime, não caia, não tropece naquilo, né? Mas então tem uma atitude de ser amparado por seus irmãos, de ser fortalecido e seguir caminho agora com essa questão corrigida, né? Com essa questão clara diante de seus olhos, né? Amém. A gente vê então claramente, né, Oscar, a prática das mutualidades, né? Claramente. Nesses Claramente. 4 versículos, né? Porque é impossível, né, nós acolhermos, instruir, ministrar, né, e exortar, se não estivermos no corpo, né? Se não estiver junto, se não estiver perto, né? Isso mesmo. A gente não pode julgar de longe, assim, fulano lá, né? Não, traz para cá e vamos resolver aqui, né? Na comunhão, na intimidade, né? Sendo a paz de Cristo o árbitro com base na palavra, né? Eu acho que, como tu disseste, dentro desses parâmetros é muito difícil a gente não conseguir acertar, né? Sim. Se estamos cientes que estamos no mesmo corpo, nós vamos edificar. Nós vamos fazer com que todos os vínculos, todos os ligamentos desse corpo funcionem perfeitamente, né? Verdade. Que esse é a clareza da visão que temos de um corpo, né? Todos os membros funcionando perfeitamente em harmonia. Amém. Senão esse corpo realmente não vai ser né? Como Paulo ensina, né? Amém. Mas, queridos, nós não fomos chamados para sermos juízes, né? Deus, o Senhor, é juiz. Ele é o único que pode julgar e ele vai julgar, né? A seu tempo vai julgar as coisas. Nós aqui fomos chamados para salvar, né? Para libertar, para trazer os irmãos para dentro do corpo, né? Para a vida de comunhão, para a vida de liberdade em amor, né? Então, as diferenças existem. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? De suportar o irmão, né? Nas diferenças. E eles nos suportarem nas nossas diferenças, que é a mesma coisa, né? Mas nós não somos chamados para sermos nem fiscais, né? Fomos chamados para sermos amigos, irmãos. Essa família tem que viver unida. E se olharmos para a família natural, é assim, né? Nós temos diferenças entre irmãos e que às vezes nos atrapalham, né? Basta pensar cada um dos seus irmãos que tem, né? Somos muito diferentes. Só que o convívio dos irmãos, e quanto mais irmãos melhor, né? Porque são mais diferenças a serem acertadas. Esse convívio nos ensina a ter essa tolerância e nos ensina a amar mesmo com as diferenças, né? E no corpo de Cristo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, queridos, sejamos família, sejamos irmãos. E Deus abençoe. Medite nisso. Eu sou teu irmão, tu é meu irmão. Sim, sou teu irmão. E todos vocês conosco. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.